E agora, então, eu vou conduzir o nosso debate, né? O tema do nosso debate é quais ajustes priorizaremos para atingir as metas de diagnóstico, tratamento e controle globalmente propostas. Então, como a gente viu, existe o Global Diabetes Compact e a resolução que o Brasil apoiou, né, na Assembleia Mundial da Saúde desse ano, portanto, está bastante alinhado com esse movimento global para melhorar o acesso, melhorar os indicadores, mas, obviamente, nós aqui, como representantes, né, do setor público, do setor privado, do terceiro setor, precisamos nos alinhar a fim de melhorar esses resultados, né, de diagnóstico, tratamento e controle. E por isso eu vou começar aqui fazendo algumas perguntas, mas a gente vai conversando aqui também, adicionando outras ideias que, porventura, vocês tenham deixado, né, os panelistas tenham deixado de expor durante a apresentação. Agora também a gente pode voltar a elas. Bom, então vou começar pela pergunta da Débora Alighieri, né, que é uma companheira aí de longa data também, né, em advocacy de diabetes. Então, ela pergunta, eu vou dividir em duas partes, porque, na realidade, a pergunta dela são 3 perguntas. Então, a primeira parte eu vou fazer para a Carla, eu gostaria que a Carla pudesse responder mais brevemente, que é a seguinte: quais os principais desafios trazidos pela pandemia de Covid-19 ao tratamento e atenção às pessoas com diabetes em âmbito nacional, latino-americano e mundial? Carla. Você está mutada? Estava. Primeiro, a interrupção na assistência à saúde dessas pessoas, né? Isso foi algo que, até para não expô-los, eles, de fato, ficaram em casa e perderam, né, o segmento por um ano e meio. Então, isso é um problema gravíssimo. As questões relacionadas ao acesso ao tratamento também foram dificultadas, né? A gente teve dificuldades. E, para culminar ainda mais, um último aspecto que eu gostaria de chamar a atenção é que a gente tem síndromes endocrinológicas pós-Covid que precisam ser bem avaliadas, né? Uma delas pode ser um aumento, não estou dizendo que é, porque a gente ainda não tem essa relação bem atribuída entre o vírus e piora do diabetes, cetoacidose, enfim, não sabemos se ele só piora uma situação que já existia ou se de fato há uma lesão em termos de célula beta. E temos diversas outras questões que podem influenciar uma redução, por exemplo, um hipogonadismo que pode vir também como consequência de uma forma de COVID mais grave, que, por última instância, pode causar aumento dos níveis de glicemia em pessoas, óbvio, geneticamente predispostas. Então, eu diria que o principal é a assistência, acesso e desdobramentos em saúde que a gente vai ter na saúde individual mesmo, Mark. Acho que tudo isso é uma situação bem preocupante. Entendi. E agora, né, acho que a Isabela também falou um pouco disso, voltar a essa atenção, né? Então, se alguém ficou, de repente, sem ir ao médico, né, sem receber aí, sem fazer o seu acompanhamento, que o quanto antes retorne, né? E, pelo que eu entendo, as equipes de saúde da família, na atenção primária, também vão buscar essas pessoas para que elas retornem aos seus cuidados, né, Isabela? Você quer fazer algum comentário rápido a esse respeito? Não, perfeito, Mark, acho que é isso mesmo, assim, né, o fomento que a gente tem feito aqui nesse momento é exatamente esse, né, tanto que a gente consegue ver ali nos números que eu trouxe de consolidados, né, um aumento das consultas acontecendo mais nesse segundo semestre agora de 2021, então a gente vê isso como um reflexo realmente da volta do acompanhamento, né, que é um fomento que a gente vem fazendo há algum tempo já junto com as equipes de atenção primária. Uhum, ótimo. Bom, e a segunda parte da questão eu vou fazer para o Carlos, que é a seguinte: a formação de redes de ativismo e de advocacy pode contribuir para ampliar a participação social na construção de políticas públicas para melhorar o cuidado em diabetes no Brasil, na América Latina e no mundo, Carlos? Sim, e é muito importante isso. Nós precisamos trabalhar em rede, nós precisamos nos conversar, nós precisamos nos escutar. O conhecimento precisa ser passado, principalmente em relação às questões envolvendo o acesso, porque
vamos lá, fugindo um pouquinho do ritmo da coisa, né? O paciente é uma persona que exerce vários papéis. Então, ele tem o lado família, ele tem o lado estudante, ou ele tem o lado trabalhador, ele tem o lado de relacionamentos externos. O paciente é só uma perna de todo o processo. Ele envolve muito mais, e o surgimento de uma doença crônica impacta pesadamente na vida da pessoa. No meu caso, nem tanto, porque eu venho carregando diabetes desde os meus 6 anos de idade, então eu tenho pouca lembrança da época anterior a isso, né? Mas, à medida que isso surge na vida de uma pessoa, causa um desgaste violento. E se não é na vida do paciente, é na vida do cuidador, é na vida da família, né? E o estabelecimento dessas redes, em âmbito nacional, tem feito um impacto violento para tudo isso. E os influenciadores que nos ouvem aqui têm um papel muito importante em tudo isso. Na divulgação das informações corretas, na preparação, no questionamento a quem tem conhecimento, para poder levar tudo isso ao público que o segue e os ouve. Porque você não pode ser só paciente, você tem que executar, você tem que ser um ser vivente, você tem que executar a tua vida. E isso em âmbito mundial também tem um impacto muito grande. Por exemplo, eu tenho contato com um rapaz lá na África, o Josh, né, o Josh Emanuel, que ele montou sozinho uma fundação para cuidado do diabetes lá na região, e a questão de acesso deles é simplesmente terrível. Eles vivem numa escassez violenta e não tem metade do que nós temos aqui no Brasil. Uhum. O papel da sociedade civil, né, Carlos, e como é importante a gente estar aí participando, estar, na realidade, em parceria, né, por exemplo, com a sociedade médica, né, com o caso da Carla, da Sociedade Brasileira de Diabetes, né, e de outras instituições, para poder realmente buscar aí o que, né, vai ter de mais adequado em termos de políticas públicas também, né, acho que isso a Débora enfatiza bastante, né, o ativismo, né, e o advocacy para políticas públicas adequadas para o acesso, para os cuidados de qualidade, né? E eu gostaria, inclusive, que o Bent fizesse um comentário de como ele vê isso fora do Brasil também, como esses grupos, né, como esse advocacy, como essas pessoas e a sociedade civil podem ter influência, né, se ele acha que tem mesmo ou não. Eu realmente estou muito assim positivo com a conversa que se está desenvolvendo hoje neste fórum, porque é o futuro em practice, porque já foi feito muita teoria sobre multissectorialismo, sobre atenção integral, sobre vários outros aspectos de uma atenção mais efetiva ao diabético. Mas na prática, ainda não atingimos muito, não. E por quê? É difícil convergir a atividade. Levamos todos a nossa história institucional, que é difícil mudar, mas precisamos de alguém que mostra que é realmente possível mudar. E o fórum aqui, a maneira de... Olha quem está aqui hoje. Ministério de Saúde, SBD, o fórum, a DJ, setor privado Novo Nordisk, muito mais. E até uma fundação internacional. Essa já é a prática. E isso me dá muita esperança para o futuro, porque essa é realmente a mudança que se está vendo.
E aí você me perguntou, Mark, outros partes do mundo, está acontecendo a mesma coisa. Está acontecendo a mesma coisa. Vai devagar, mas vai. E nós temos parceria na Ásia, na África, no México, nas Ilhas Pacíficas, onde o problema de diabetes ainda é pior que o Brasil. A mesma coisa está acontecendo. E por quê? Porque não há outra solução, não. Quem quer vir com a resposta final não vai poder trazer a resposta final, porque a resposta só é criada com este tipo de colaboração e aceitando também que ninguém sozinho, nem o próprio Ministério de Saúde do Governo Federal, nem eles podem fazer tudo sozinhos. E isso ainda, apesar de ter ter sido parte deste mundo de DSNT e diabetes por 10 anos, acho que os últimos 2 anos são os mais importantes de toda essa época, porque abriu uma porta, uma nova porta, eu acho, que ninguém esperava que abrisse, porque agora todo mundo tem que deixar as ideias institucionais anteriores e entrar neste novo mundo de colaboração multissetorial, e assim também governos, setor privado, setor civil, setor sociedade civil, precisam aceitar que vai ser essa mistura de contribuição, porque não há outra solução. E o Global Diabetes Compact expressa realmente essa mudança de compreensão. E pode ficar muito teórico, mas não é, porque vai ser muito prático. Hipertensão, diabetes, prevenção, diagnóstico temprano e atenção básica. Já, ótimo. Tudo bem. E aí, o Brasil, acho que tem possibilidade, mas o Brasil também tem responsabilidade, porque é um país que tem a estrutura, que tem o recurso e que tem o desafio. Vimos a estatística da senhora Brito agora. Bem, já passou, né? É agora mesmo. E eu acho que também o setor internacional, como fundação, temos mais fundações. Eu faço parte de um grupo de fundações através do ODCE e estamos conversando como unir as forças neste contexto de apoio aos países para avançar os programas não só de DSNT, mas de cobertura universal de saúde. E eu vou finalizar mais uma vez sublinhando que o Brasil já está no pole position com a SUS e com toda essa estrutura que já tem anos no Brasil. Muito obrigado, Mark, pela oportunidade. Obrigado. Não, ótimo, né? Acho que essa reflexão que você traz é muito importante, Dante, até para a gente perceber que não é uma ação isolada, né? Isso que nós estamos fazendo no Brasil, e que o Brasil e outros países estão chamando a atenção de fundações globais também. Então, além disso, a gente tem uma participação internacional ativa e disposta a contribuir, né, com o país a atingir aí essas metas que seriam tão importantes, né? Então, assim, obviamente, para mim, sinceramente, me entristece muito ver isso, jovens entre 13 e 19 anos, 1/3 deles com complicações já. Isso, né, acho que deveria ser inadmissível, que a gente deveria mudar esse cenário rapidamente, fazer todo o possível para deixar o quanto antes de observar esse tipo de coisa. E, Carlos, eu sei que você está com a mão levantada, se eu puder só um minutinho fazer uma pergunta para a Kátia, porque eu acho que aqui tem uma pergunta que talvez ela possa nos ajudar, até por ela ter esse conhecimento tanto da saúde suplementar como da saúde pública, né, que é em relação à preparação dos profissionais de saúde, né, e faz parte também do que você falou
Carlos, de como é impactante você receber o diagnóstico. E daí, essa equipe de saúde, ela está preparada para acolher, ela está preparada, tanto seja, né, numa família que já tem propensão, né, para trabalhar com diagnóstico, que as pessoas se engajem aí em programas de prevenção, e se uma pessoa que recebe o diagnóstico, para que ela tenha a aceitação da sua condição, aqui uma contribuição também da nossa cara parceira Fabiana Couto. Então, eu acho que a formação dos profissionais é de suma importância. A gente tem que começar a trabalhar isso, né? E aí foge um pouco o nosso escopo no sentido de acesso, mas a gente vem falando isso ao longo dos anos, tem que trabalhar com as universidades, né? Uma questão muito importante que você vê, a gente faz essa discussão muito no âmbito até dos programas, quando você faz, por exemplo, você vai parar numa nutricionista, né? Quantas vezes, né? Hoje isso tem mudado bastante, mas é colocado para o paciente o que ele não pode e qual é o caminho que ele pode. Então, a linguagem, ela é super importante. Por quê? Você não pode comer, por exemplo, farinha branca, você não pode comer açúcar, você não pode comer chocolate. O que você pode comer para que você tenha? E aí a gente sabe que a alimentação também tem essa questão emocional, né, com as pessoas. Então, como que se tem acesso, quando você fala, dizer para uma pessoa que ela é diabética, não é dar uma sentença de morte ou de falta de qualidade de vida, mas os profissionais de saúde têm que ter uma equipe multi para dar esse suporte. E uma coisa que eu acho muito importante, é preciso ter, né, uma escuta qualificada, né? Então, você receber e você poder dar a melhor informação. E aí eu queria aproveitar aqui, já que a gente está falando de informação, né, até a própria informação dentro das escolas, né? Eu me lembro lá atrás, quando a gente teve problema, logo no início da dengue, que foi feita uma campanha nas escolas e as crianças educavam os pais. O que não poderia ter, né? Então, muito, a gente precisa passar essa informação sobre a alimentação, sobre o excesso de açúcar para todo mundo, sobre a obesidade, o sedentarismo. E aí eu acho que é para toda a cadeia, né, de profissionais, né, e intersetorial, tá? Não sei se eu te respondi. Ótimo. Não, ótimo, uma ótima contribuição. Carlos, você quer fazer um comentário? Depois eu vou aqui fazer uma pergunta para a Carla. Sim, é rápido. Em atenção ao que o Bernd falou, nós precisamos trabalhar em rede, porque nós não podemos acreditar que, por exemplo, o governo vai ser o provedor de todas as soluções para todas as situações que nós vivenciamos. Nós precisamos reclamar, mas nós precisamos ser propositivos em levar soluções para que a coisa possa ser resolvida. Não adianta simplesmente sentar e reclamar o que está acontecendo. Isso é um problema muito sério e é uma coisa que nós estamos vivendo hoje com o trabalho do GT, né? A Carla bem sabe o trabalho que está dando tocar toda a situação lá. Nós já estamos há 6 meses, ganhamos mais... foram 180 dias, ganhamos mais 90 de trabalho. Espero que esse grupo de trabalho vire uma comissão permanente. É um sonho. Mas nós precisamos trabalhar sempre assim. Temos que fazer e levar soluções para que as coisas possam acontecer. Pelo menos propor, né? Eu sei que nem tudo está ao alcance de execução, por conta da situação das políticas que nós temos hoje, mas o não a gente sempre tem, propor não custa nada. Ótimo, muito obrigado, Carlos. Carla, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para você, né, que na realidade é um pouco continuação da pergunta anterior, e aqui com a pergunta da Júlia de Fátima Coutinho Faria. Existem estudos de custo-efetividade de programas de educação em diabetes, né, visto que você também é uma especialista em educação em diabetes, além de saúde pública. E isso, né, se você puder diferenciar programas no setor público e no setor privado,
o seu microfone está fechado, Carla. Eu entendi primeiro publicações mesmo, em relação à questão do custo-efetividade. Sim, existem, eles são efetivos, né? E óbvio, né, que uma doença crônica com um tratamento complexo, sem educação, não há uma boa evolução desses pacientes. Então, eles precisam ser tratados. Não só a insulinoterapia, que é complexa, mas também é complexa uma terapia que você tem que mudar estilo de vida. E a atividade de educação dá o suporte ao paciente, primeiro, sem entender por que eu tenho que fazer exercício. Se eu não gosto de exercício, eu não vou fazer exercício. É diferente de você estar estimulado com o conhecimento, né, Mark? De você saber os benefícios atrelados e que isso aparece em processos de educação. Então, eu diria que sim, que eles são custo-efetivos, né? A gente precisa sair um pouco dessa seara, que no Brasil, classicamente, é isso que eu não só vi acontecer, como eu participei. Acho que tem 20 anos, 25 anos que eu participo de capacitações para profissionais de saúde. E se vocês me perguntarem, a situação mudou? Não. Por quê? Porque o turnover é alto, né? Então, a gente educa, capacita o paciente agora, ano que vem você volta na unidade e ele não está mais lá. E isso, gente, a gente precisa conseguir fixar esse profissional. A gente precisa fazer com que ele goste de trabalhar num sistema onde ele se sente ativo, né, e com bons resultados dentro do que ele faz, né? E, Mark, eu diria que esse processo de educação, ele tem que estar junto e agregado com o fortalecimento da nossa atenção primária à saúde. O paciente precisa ter ali perto da casa dele a referência onde ele possa tirar suas dúvidas quando elas surgirem, ele possa ter acesso, não só para pegar os medicamentos, mas ali seja a referência dele, e ele se sinta acolhido, e ele se sinta educado, inclusive, pelos profissionais da APS. Então, essas sim, a educação, ela é custo-efetiva, sem ela, eu digo, sem educação, não vamos ter bons resultados em diabetes, nunca. E hoje a gente tem a possibilidade de agregar educação à tecnologia. Uma dessas coisas, isoladamente, não vai trazer resultado. Tecnologia sem educação sem tecnologia, esqueçam, né? A motivação do paciente, eu acho que é o primeiro passo. E aí ele se motiva quando ele entende a sua doença e o seu tratamento. Ótimo, muito obrigado, cara. Acho que é esclarecedor e isso me faz lembrar os pacotes também da própria OPAS e IMS, que trazem ali formas de educar, né? Porque acho que uma coisa é quando a gente fala a informação contida na educação, mas também tem a metodologia toda para promover a educação, né? E é muito interessante, eu particularmente gosto muito, porque são formas simples e muito envolventes, né? E que a pessoa que decide, ela que identifica as suas metas, ela que faz o acordo, né, de como ela vai alcançar, o que ela vai alcançar. Então, eu recomendo que todos leiam esses materiais, que são bastante interessantes e podem ajudar muito. E eu vou fazer um comentário sobre... Aqui, deixa eu só fazer uma lembrança, desculpa. Visitem o site da Sociedade Brasileira de Diabetes, diabetes.org.br. Vocês têm um volume de informações, né, enorme, tanto para o profissional que se loga numa área específica, mas para pacientes também, né? Então, entrem lá, conheçam o nosso manual de cuidado com o pé, é maravilhoso, no linguajar simples. Isso é importante, né, Marta? A gente ter a referência de onde a gente busca educação, no que quer que seja. Então, exato. Os programas de formação da ADJ também, da ANAD, né, que são tão importantes para os profissionais de saúde. E eu vou comentar rapidamente, antes de chamar o Bent, que eu sei que ele quer fazer uma pergunta, e a gente tem mais algumas perguntas também no Q&A, inclusive eu tenho uma para a Simone já, fazer o comentário só de quando a gente pensa na educação e na atuação da atenção primária, pensar nos determinantes sociais da saúde também, né? Porque é muito comum a gente pensar em orientar a fazer atividade física, se alimentar saudavelmente e esquecer todo o resto, né? E que a gente sabe, né, que esse é outro conhecimento que já está ficando antigo até, mas continua válido, que, né, mais de 60% dos determinantes que levam ao estado de saúde do indivíduo são determinantes sociais, né, e não diretamente ligados
à saúde. Então, né, a Isabela depois pode até fazer um comentário a respeito, né? Vou pedir só para o Bent, que levantou a mão, para ele fazer o comentário dele agora. Desculpa a interrupção, Marco, mas já são as 10h30 da noite aqui, eu gostaria de despedir. Eu vou precisar de descansar para estar pronto para a luta contra a diabetes amanhã. Agradecer mais uma vez você, Marco, e todo o grupo do Fórum pela oportunidade. Eu acho que hoje é um exemplo da esperança que um fórum como este pode dar a um país como o Brasil. E nós, como líderes, e vocês, como líderes nacionais, precisam exprimir essa esperança para todo mundo, porque, bem, o desafio é grande, mas pode ser superado. E o Brasil está numa posição de superar, se vocês juntam os esforços. E nós, aqui na comunidade internacional, e, sobretudo, a Fundação Mundial de Diabetes, estamos à disposição de vocês. Eu agradeço e desejo-lhes uma boa continuidade, e Mark, eu fico sempre à disposição de vocês. Obrigado e boa noite e bom dia para vocês. Boa noite. Muito obrigado. Uma boa noite, Bent. Obrigado pela participação. Eu vou perguntar, então, para Simone, acho que aqui a gente tem uma série de comentários no chat e perguntas a esse respeito, que eu acredito que você possa contribuir muito com essa reflexão, inclusive a pergunta do professor Alberto Ogata, que tem participado muito conosco, sobre a incorporação de recursos tecnológicos, telemedicina. Acho que a Carla também enfatizou bastante isso, né? Mas aquela questão de a gente incorpora medicamentos, incorpora insulina, mas faltam outros elementos, né? E como a gente viu também no chat foi colocado, né? A pessoa não tem acesso muitas vezes à hemoglobina glicada, ou não tem acesso ao número de tiras que ela precisaria, né? Ou falta na cidade dela. Então, Simone, o que você entende aí que seria mais efetivo, mais importante que fosse investido aí, seja no setor público, seja no suplementar? Muito bom, obrigada aí pela pergunta, doutor Ogata, Marco, por me encaminhar. Eu posso contar um pouco da experiência que nós tivemos com a incorporação da insulina análoga rápida, né, que remete a 2018. A doutora Carla conhece bastante bem esse assunto, o Marco, o doutor Fábio. Foi incorporado, foi adquirido e a gente penou literalmente durante quase 3 anos para conseguir fazer com que essa medicação chegasse às mãos dos pacientes. Então, na verdade, assim, são várias barreiras que a gente encontrou e a gente conseguiu mapear um pouco dessas barreiras a partir de um projeto inovador que a gente desenhou com o Conasems e com o IPADES, que foi o glicamelito. O glicamelito ele teve alguns objetivos. Era justamente capacitar o profissional de saúde, o agente comunitário de saúde, o técnico do SUS, para entender o que queria dizer aquele novo PCDT em DM1, quer dizer, como é que ele poderia se apropriar daquele conteúdo para que ele, para fazer, né, na verdade, uma atualização e para que ele pudesse também orientar o paciente. E também teve uma websérie com capítulos dedicados ao paciente e seu cuidador. Então, a gente usou realmente a capilaridade do Conasems para fazer chegar essa informação à ponta, mas a gente também se deparou com dificuldades, porque o acesso ao conteúdo acabou sendo aquém daquilo que a gente esperava. Mas uma outra parte do projeto, eu não vou me ater aí tantos detalhes, mas uma outra parte do projeto era entender quais eram as barreiras de acesso a essa tecnologia. Então, foi um braço de pesquisa desse projeto, que foi desenvolvido pela professora Noêmia, da UNB, e a gente identificou que a questão do PCDT, na verdade, o que diz o PCDT em nível federal, ou seja, aquele estabelecido pela Conitec, não necessariamente aquele que é empregado na ponta. Existem diferentes linhas de cuidado, e a gente está terminando agora um projeto com o Instituto Telos, e a gente percebeu isso claramente. Uma coisa é o PCDT, outra coisa é o que acontece na ponta. E aí precisa haver uma conciliação. Às vezes o que é discutido na CIT não é discutido da mesma forma na CIB, e aí também existe um desalinhamento. Então, esse alinhamento entre as diferentes partes é extremamente relevante. A questão da decisão de incorporar uma medicação que deveria estar na atenção básica, e que por várias situações, que também não cabem discutir aqui, foi colocado na atenção especializada.
cria uma barreira gigante de acesso ao paciente, e pelo fato de estar na atenção especializada, a gente conseguiu, através das informações do DataSUS, ver que a curva de adoção dessa tecnologia era extremamente baixa. Então, a gente começou a conversar com os entes interessados no tema e chamar a atenção de que a adoção da tecnologia está muito baixa. Então, por quê? Por conta dessa questão de acesso, a questão de uma exigência burocrática enorme para ter acesso àquela medicação, e às vezes até questão do paciente não saber que ele teria direito àquilo. Então, assim, se não fossem as redes sociais e os influenciadores, muitos dos que estão aqui, muitos dos pacientes nem saberiam. Então, Mark, na verdade, assim, para a tua pergunta, existe assim um rol de temas ou de temas, na verdade, de justificativas, né? Que eu posso dizer que por que só apenas uma incorporação não é suficiente. Mas tem uma questão de alinhamento entre os entes, tem uma questão de educação e capacitação dos gestores, tem uma questão da ausência de dados, isso é um tema muito sério, né? Se não há uma boa base de dados, a gente nunca vai conseguir pautar ou melhorar políticas públicas existentes, ou vai sobrar produto ou vai faltar produto. E às vezes existe uma falta de informação geral. Então, assim, quando veio a criação do GT de insulinoterapia, eu fiquei muito feliz, porque, como empresa, a gente tinha a responsabilidade não só de garantir a incorporação, a gente tinha a condição de fazer chegar na ponta, esse é um compromisso de fazer chegar na ponta. Foi uma frustração muito grande, porque parte desse produto não foi utilizado. Então, o GT de insulinoterapia veio, mas infelizmente veio tardiamente, né? Mas feliz que ele existe, feliz que ele está produzindo resultados e, quiçá, ele possa se perpetuar, porque senão a gente fica sem informação e assim a gente não consegue fazer uma conversa estruturada, fica muito achismo. E aí a gente vai captando diferentes formas para chegar a um consenso. Então, por isso, assim, é extremamente relevante a gente discutir sobre isso, principalmente também sobre produção de dados, para entender como se está se dando uma incorporação na ponta. Ótimo, muito obrigado, Simone. Realmente são aspectos tão importantes, né, o alinhamento entre o federal, estadual e municipal, para que a coisa efetivamente aconteça, né? Então, eu vou trazer, acho que tem uma série aí de sugestões também para a senhora Isabela Brito poder levar para o Ministério, né? E, claro, o Fórum sempre fica à disposição para colaborar, e assim como, né, todos os seus participantes e membros do Fórum, né, nas atividades aí do Ministério da Saúde, para a gente melhorar, para ter, né, os indicadores aí nos mostrarem resultados cada vez melhores nos cuidados com diabetes. E bastante interessante aí sugestões de um cadastro nacional, né, o que a Simone trouxe de um alinhamento aí com estados mais efetivos, né? Acho que são aspectos bastante importantes. Bom, a gente está chegando ao fim, né? Mas, como sempre, eu costumo fazer uma última pergunta para todos, né? Pedir que todos respondam. Primeiro, assim, o que a gente veio discutir nesse debate foi quais ajustes priorizaremos para atingir as metas, né? E o que eu vou perguntar agora para todos, pedir para que todos façam um comentário bastante breve, né, devido ao nosso horário, é sobre como nós, né, cada um que aqui representa uma instituição, né, em um setor, como se compromete aí a se engajar nessa mudança, nessa melhoria do cenário no Brasil, que cada uma das instituições aqui representadas, né, vai agora fazer para essa mudança, né? Acho que a gente já viu, né, o Bent trouxe muito essa reflexão da necessidade de colaboração e de parcerias, né? Só que não adianta nada ser uma parceria onde só um faz, né, os outros torcem para que aconteça, né? Acho que cada um traz a sua contribuição. Eu vou começar aqui pedindo para falar na ordem que aparece na minha tela, então, por gentileza, a Carla. Tá muda, cara. Pensando em saúde pública, eu diria que os principais passos é o fortalecimento da atenção primária à saúde e a organizar a dispensação dos medicamentos e insumos para pessoas com diabetes, né? Mas é muito mais do que saúde pública, saúde suplementar. Eu acho que vai
o ponto principal é olhar o paciente, independente de que sistema, onde ele se encaixe, mas olhá-lo como gerador da demanda da assistência, e não termos uma saúde suplementar e uma saúde pública preparadas há anos, há décadas, sem levar em conta a demanda da população. Então, eu acho que o fortalecimento da APS, isso vai vir junto com a percepção da demanda que a população está trazendo. E a demanda hoje é muito maior em diabetes, hipertensão, obesidade, doenças que vão precisar de programas especiais. E já digo, Mark, que a Sociedade Brasileira de Diabetes se disponibiliza, não é Carla, é SBD, se disponibiliza a participar desses movimentos, grupos de trabalho, iniciativa Hertz, que são... E participamos felizes, viu? Porque são iniciativas que eu acho que, de fato, eu participo feliz daquilo que eu acho que vai nos levar a algum lugar. E só para lembrar, né, a parte mais importante do meu currículo que você não disse, Mark, esse ano eu vou completar 46 anos de diagnóstico. Então, até por esse motivo, que é bem pessoal, obrigada pelo convite e por poder participar de um evento que eu considero super importante. Muito bom, muito obrigado, Carla. Acho que a SBB, aí, tanto através, né, da sua entidade central participando, realmente colaborando com as diferentes instituições públicas e privadas, mas também as suas regionais aí para capilarizar e poder dar assistência aos estados na implementação disso que for aí pactuado. E educar. Ótimo, sempre. Eu vou pedir, então, para que o Carlos faça seus comentários, por gentileza. Puxa, Mark, de ação imediata, de coisa urgente, eu acho que o que nós precisamos trabalhar, principalmente, é a linha de comunicação. Apesar da descentralização, né, que o SUS preconiza, eu acredito que diretrizes, principalmente diretrizes descerem da federação para os municípios, passando pelos estados, nós vamos conseguir coordenar de uma forma muito melhor, claro, respeitando a autonomia e as particularidades de cada localidade. Nós vamos conseguir trabalhar de uma forma muito mais assertiva o acesso a todos esses produtos, a todos esses medicamentos, insumos, dietas, e a linha de educação vai ficar muito mais fácil, muito mais clara e muito mais acessível para todo mundo. Isso é fundamental. E nesse ponto, a ADJ, não é o Carlos, mas assim como a Carla colocou, não é o Carlos, é a ADJ. Nós nos colocamos à disposição de todas as organizações para poder trabalhar com isso de uma forma assertiva e ajudar no entendimento, principalmente do ponto de vista do paciente. Ótimo, muito obrigado, Carlos. Acho que a ADJ já há muitos e muitos anos, né, tem um projeto muito forte nesse sentido, que é Educando Educadores, né, que leva aqueles mesmos conceitos de educação, né, e fala para diferentes estados, né, para que o Brasil todo esteja capacitado. Então, não é que a DJ, a sua sede está em São Paulo e só faz o programa em São Paulo, não. A equipe viaja pelo Brasil para poder aí educar profissionais em educação em diabetes, em manejo do diabetes, nos diferentes estados. Então, muito bom, muito obrigado pela parceria, Carlos. Eu agradeço pelo convite, Mark, e só lamento que o tempo é muito curto para um debate que certamente é extenso para chuchu, dá para a gente ficar uma tarde inteira tranquilamente conversando sem repetir assunto. É verdade. Eu não era para eu falar isso, mas já que você provocou o fórum, eu vou acabar confessando que a gente ainda vai ter outro webinar de diabetes esse ano, né, facilitado pelo fórum também, para continuar o nosso contar diálogo. Conosco. Eu vou pedir agora para que a senhora Kátia Aldi faça os seus comentários.
Então, Mark, assim, difícil essa pergunta, né? Porque ela é muito complexa. Se a gente for pensar, eu acho que o primeiro passo é a integração nos diversos atores, né? E a disponibilidade aqui, né, de estar presente, de ser um agente de mudança. Eu acho que né, as pessoas que estão aqui já são agentes de mudança. Isso eu acho importante. Eu acho que a gestão da informação, a gente tem muita informação sobre fator de risco, sobre comportamentos de risco, sobre doenças instaladas, e é preciso que isso se transforme em ação, seja na saúde pública ou na saúde suplementar, né? A parte da educação, da prevenção, e aí educação a gente fala desde o beneficiário, né, até os profissionais de saúde, né, para todos. Acho que todos têm que ter essa educação, os gestores têm que ter essa educação também, né? A gente não pode fechar os olhos para determinantes sociais. A gente fala de uma política, né, a questão da obesidade, o diabetes, tem que ter políticas públicas voltadas, né, para essa população e o acesso, né, que tenha acesso ao cuidado, que tenha acesso a uma alimentação, né, e aí foi já colocada a regionalização, que isso seja respeitado. Então, e a agência, né, sempre também assim aberta para estar junto nesses fóruns, trazendo essa discussão, e o papel da agência está trabalhando com as operadoras para que desenvolvam também programas, não só programas de prevenção, mas que mude, né, a gestão do cuidado, né, que adote a atenção primária em saúde e a organização desse cuidado centrada na necessidade dos beneficiários. Queria agradecer muito, eu acho que, nossa, um grupo aqui super potente, agradeço muito a participação. Obrigada. Muito obrigado, Kátia, a sua contribuição, né, e a participação da ANS no fórum cada vez mais importante, né, para a gente poder realmente multiplicar as ações, para a gente poder alcançar mais longe, para a gente poder fazer aí a diferença na população de forma mais ampla, né? Muito obrigado por sua participação. Por gentileza, agora a senhora Isabela Brito. Bom, gostaria de agradecer, né, também mais uma vez o convite para poder participar daqui e dizer que corroboro com tudo que todos falaram, né? Enquanto Ministério, estamos super disponíveis para integração e discussões, né? Levamos todas essas colocações que foram colocadas aqui no chat e durante a discussão também para dentro, né, da incorporação aqui das políticas públicas, para que a gente possa fazer cada vez políticas que cheguem mais, né, em quem realmente necessita, e que a gente leve sempre em consideração questões, né, como vulnerabilidade, intersetorialidade, que são coisas que discutimos muito aqui, enquanto departamento, enquanto secretaria, né, enquanto Ministério da Saúde. Então, muito obrigada, estamos sempre à disposição. Excelente, muito obrigado, Isabela. O Ministério tem sido um parceiro desde a fundação do Fórum, participado, né, e temos aí podido colaborar, né, trazendo a perspectiva dos diferentes stakeholders para que o Ministério também incorpore em suas ações, em suas decisões. Carla, parece que você gostaria de fazer um comentário? Não? Desculpe, eu vi mal aqui. Simone, por gentileza. Bom, novamente agradecer também, Mark, pelo convite. É um prazer apoiar as iniciativas que promovam diálogo, que promovam discussão, é muito rico, acho que todo mundo consegue aprender muito. Tá com a Carla, com o Carlos, com a Kátia, que estou conhecendo hoje, Isabela também, o Bento já conheço há mais tempo, mas como representante da indústria, para mim é muito importante, porque é bom contribuir com a nossa experiência. Tradicionalmente, muitas vezes a indústria não é colocada junto para uma discussão, e como indústria eu sei o quanto a gente pode colaborar. E de novo, né, eu contei aqui um case real, né, a história das insulinas análogas rápidas foi um case real, que a gente buscou pautar e contribuir com essa discussão, porque, de novo, né, quer dizer, com todo esse cenário do diabetes, em proporções pandêmicas, como a gente vê crescendo,
Não basta querer incorporar uma medicação mais moderna, uma caneta de insulina. A gente precisa ver isso chegar na ponta, senão aquele esforço, ele realmente não vai se concretizar. E a gente sabe que a medicação do diabetes é uma parte do arsenal terapêutico. Ele tem que vir junto com um monte de outras coisas, né? Então, assim, promover a discussão, e aqui eu não estou só para falar de medicação, né? A gente está aqui num fórum multidisciplinar para falar das diferentes vertentes e das diferentes frentes que a gente tem que colocar, e eu acredito muito nisso, né? Que se a gente não tiver um diálogo intersetorial, a gente realmente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Isso seja para o diabetes, para a obesidade, para tantas outras doenças crônicas que a gente discute. Então, assim, de novo, eu chancelo e valido tudo que vocês disseram, a questão do diálogo, articulação intersetorial, construção de conhecimento, base de dados, isso é extremamente relevante para a gente realmente ver que a política pública ela realmente saia do papel e se torne para o paciente algo melhor, para que ele tenha uma vida melhor, sem complicações e vivendo plenamente como uma pessoa, como outra qualquer merece viver. Então, é isso. Obrigada. É um prazer estar com vocês. Muito obrigado, Simone. Muito obrigado por sua participação e apoio. A gente tem acompanhado de como, né, você e seu time têm verdadeiramente se engajado aí, né, em todo esse processo de não só, né, muitas vezes as pessoas pensam, a empresa ela vende a insulina, não é bem isso, não é só isso, é muito mais do que isso, né, um processo de serviço complexo, né, e quando é uma empresa engajada, né, e um time, na realidade, engajado, né, porque é um time por trás, a gente vê esse monitoramento, está funcionando, está chegando, como a gente vai garantir que agora foram incorporados os análogos lentos, então que os análogos lentos não vão passar pelo mesmo problema que os análogos rápidos, né? Então participar de toda essa discussão, né, e contribuir, né, para que as pessoas tenham essa informação e possam aí participar, possam se engajar, possam debater e buscar soluções, né? Então, excelente, eu fico muito contente e espero, né, convido todos e todas aqui para que continuem participando das nossas atividades do fórum, contribuindo com essa discussão tão importante para que esse centenário de descoberta da insulina a gente possa verdadeiramente ter ações que vão mudar o cenário do diabetes no país, né, nesses próximos anos. Muito obrigado pela participação de todos e todas.